Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tô colocando aqui, fixando o nome da live. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vão me dando um feedback aí do som, da imagem, como é que tá aparecendo para vocês, se tá tudo certo. Tá bom o som? A imagem? A convidada já chegou. Boa noite, gente. Então tá bom. A Dani tá me falando aqui que o som está ótimo. Vamos começar? Eu sou a Renata, aqui do Leiturinha Infantil. Eu sou professora, pedagoga, trabalho com educação há mais de 20 anos. Saudade também, Flávia, faz tanto tempo. Sou mãe do Antônio, de 8 anos, e do Francisco, de 1 ano e meio. E essa noite eu convidei, né, a professora doutora Tita Carneiro para estar conversando com a gente aqui sobre jogos, brincadeiras, movimento na educação. Na educação não, na infância, gente. Há tanta educação na cabeça que a gente acaba falando educação toda hora. E ela vai se apresentar melhor para vocês e a gente vai falar sobre o melhor presente que a gente pode dar todos os dias para os nossos filhos, que é a oportunidade de brincar. Então, próximo desses Dias das Crianças, é esse o presente que eu trago aqui para as crianças, né? O que a gente pode fazer por eles todos os dias, que é dar a oportunidade do brincar. Eu vou chamar ela aqui e daí ela se apresenta melhor, tá bom? Pessoal, aproveitando que a Tita tá entrando, clica no aviãozinho aí e chama todo mundo para a live, para não perder aqui as novidades, perder todas as informações que a gente vai ter nessa live. Tita, tá me ouvindo? Oi? Tita? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tirar e chamar de novo, tá bom? Vou chamar de novo, gente. Vamos ver se agora dá certo. Chamando de novo. Agora sim. Tá vendo? Tudo que uma vai e volta de novo não funciona. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E Então a tá, imagem também tá ótima. então tá bom. Então tá bom. E Tita, se aí, apresenta um pouquinho pra gente, fala do que você faz. tá. Bom, eu sou professora de educação física de formação. Eu fui professora de educação física na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental durante 25 anos. Daí é que eu fui ao mestrado e doutorado, e aí eu fui mais 21 anos de professor de ensino superior, e depois de pós-graduação e mestrado, programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, eu consegui fazer a carreira completa, né? E eu acho que isso é muito gostoso, porque tem uma frase, se não me engano, é do Rubem Alves, que diz assim: que corpo que amou a vida inteira que vai querer se aposentar, né? Eu já tentei aposentar, e aí não consegui. Érica entrou aí, melhor professor do mundo, Érica, É, a não Érica para. foi E tua aí aluna, né? eu acabei me especializando, desde as minhas primeiras especializações, que eu estudo brincar, né?
e acabei me especializando nessa área. É isso, né? Dei aula em É algumas uma área universidades. deliciosa, né? É, foi um bom tempo aí de jornada. Verdade. Ó, então a gente recebeu algumas perguntas também aqui na nossa caixinha de perguntas. Eu Tá, vou tentar encaixá-las durante a live e no final também ficaram mais algumas depois daquela hora que a gente conversou. Aí no tá. final, se der tempo, a gente encaixa elas A também. gente- Tá bom, tá bom. A gente vai tentando aí. Então, Tita, tem uma coisa que a gente ouve bastante e que eu queria direcionar essa pergunta para você. As crianças de hoje em dia, elas não sabem brincar? Então, dentro daquilo tudo que eu estudo, brincar não é um processo natural na infância, né? Brincar depende de algumas condições, né? Preciso de condições de espaço, preciso de condições de tempo, precisa aprender a brincar com alguém, né? Ah, outra coisa, a criança tira a matéria-prima do brincar do mundo que ela vive. Então, quanto mais coisas ela vê, por exemplo, se a gente pegar um livro bem contado, isso pode virar um jogo de faz de conta, né? Uma história bem contada, uma história bem que tenha significado para a criança, isso pode se tornar matéria-prima para o brincar, né? Então, veja, brincar se aprende. Essa é uma coisa que a gente tem que, inclusive, tomar cuidado, porque o discurso do que brincar é natural para a criança brinca de qualquer coisa, tem feito. Tanto nos espaços de casa, de as crianças hoje não sabem brincar, eu sabia, eu brincava de qualquer coisa, mas a gente brincava na rua, a gente tinha mais tempo, os pais às vezes não, as mães não trabalhavam fora, eram grandes estimuladoras da brincadeira na rua, as crianças tinham menos atividades extras, né? Então havia uma série de condições para a gente brincar décadas atrás que hoje não tem, né? E que talvez a gente não esteja criando justamente o espaço, o tempo para ensinar a brincar e as condições para isso, né? E dando continuidade nessa mesma linha de pergunta, né? Como que a gente estimula as nossas crianças a brincar mais e Ah, como facilitar esse processo com os filhos, atividades que não sejam tão entediantes nem para as crianças, nem para os pais e tudo mais. então, vamos lá. Assim, eu queria começar por essa questão da brincadeira entediar, né? Ah, a brincadeira e o brinquedo que entedia é justamente aquele que não tem um caminho a percorrer. Eu vou te dar um exemplo pelo brinquedo. Já viu esses carrinhos Matchbox, né? Acho que é isso, Matchbox, me deu uma falhada agora. Que você bota o carrinho numa rampinha, o carrinho pá, né? Daí o carrinho Ah, o pá, Hot Wheels, Hot Wheels, da Hot Wheels, aqueles pequenininhos. é, Matchbox era lá. É, E da daí Hot Wheels. que é de coleção e tal. E eles criam os brinquedos que as crianças brincam duas, três vezes e aquilo pá, se acaba, né? Então a criança se entedia e muitas vezes o brinquedo é construído justamente para isso, né? Brinquedo sem caminho a percorrer, as crianças simplesmente elas desistem do brinquedo para comprar outro, né? Então isso tem uma Estão outra subindo aí, intenção, né? né? Tem outra mensagem subliminar aí, quer dizer, a brinquedo já não me interessa mais, eu quero o outro. E assim a gente vai vendo a propaganda, coisa e tal. Com a brincadeira, isso é mais difícil. Porque a brincadeira, de um modo geral, especialmente se for a brincadeira que os pais vão ensinar para os filhos, que as mães vão ensinar para os filhos, o que acontece? Se ela guarda, aquilo ainda é significativo para ela. Então, já é uma coisa que ela vai ensinar de um modo que tem significado para ela e tem grande chance das crianças gostarem daquilo. De um modo geral, as brincadeiras não são entediantes. Se elas são brincadeiras que ficam, elas não são entediantes. Vejam que tem brincadeiras que vêm da Grécia Antiga e chegam até hoje. Vêm da China Antiga e chegam até hoje. Então, existe uma certa estrutura na forma de brincar que é motivante,
né? A gente brinca para atingir o objetivo do jogo. E a Uzova, é uma autora que eu estudo, ela diz o seguinte, que o jogo é importante porque essa coisa de querer alcançar o objetivo do jogo faz com que a criança queira cumprir a regra do jogo, né? E aí o potencial educativo é muito grande dessa atividade. Aí, você respondendo a pergunta, eu vou responder por meio de duas, uma professora e outra, duas professoras, uma que foi minha ex-aluna, que nesse tempo de pandemia, ela é professora universitária, então o que ela faz? Ela está cozinhando, ela brinca de cozinhar com a criança. Ela está desenvolvendo lá as aulas dela, ela brinca com a criança, que a criança está dando aula online. Entendeu? Então, você veja que significado de imaginação, de imitação e do processo imaginativo elas brincam o tempo todo, mesmo quando a mãe está trabalhando. Uma segunda professora, eu fiz uma reunião de professores, de ela falou, professora, eu não falei lá, porque eu fiquei até meio constrangido, porque aqui em casa está dando tão certo que parece que tem alguma coisa errada comigo. Mas eu inverti a coisa, ela falou. Eu não organizei minha rotina na pandemia para as crianças estudarem. Eu organizei o tempo de brincar. O estudo veio na rotina. E deu muito certo, porque eles ficaram muito tranquilos, porque sabiam que iam brincar. Como estimular mais? Criando uma rotina prazerosa cotidianamente que favoreça o brincar. Isso. E a gente tem também algumas situações assim, que o pai fala, eu não gosto de brincar com meu filho, porque meu filho não sabe perder, né? Você já ouviu essa frase antes? Muito, muito. Eu devo dizer que eu sou uma pessoa, quem me conhece, Joyce está aí, a própria Érica está aí, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente lúdica, desde que eu ganho o jogo. Eu sou muito competitiva, eu jogo hoje, até hoje, e sou muito aguerrida no jogo, eu jogo para ganhar, entendeu? Isso é diferente de eu não saber perder, porque assim como saber ganhar é mais fácil, a gente precisa aprender a saber perder. E a gente precisa entender que os jogos, por exemplo, quando os jogos têm. Quando eles são muito competitivos por natureza, aquilo que eu falei um pouquinho antes da Usopp, o objetivo da criança é ganhar. Ela quer ganhar, é o objetivo primeiro. Né? Ela quer se dar bem no jogo. E olha que coisa linda que é isso. Porque, veja, se a criança quer ganhar, é porque ela quer cumprir o objetivo. Então, eu sempre digo assim, a criança gosta de seguir regras. Criança que é indisciplinada, a angústia maior é dela. Não é aquela, quando você está angustiado porque a criança está te testando até o último, na sala de aula, em casa, onde quer que seja, ela está mais angustiada do que você, pode ter certeza. Então, o jogo, nesse sentido, o ensinar a perder, o ensinar a cumprir a regra e ter como resultado um resultado não positivo, também é aprendizagem. E aí, talvez seja melhor começar por jogos que não sejam tão competitivos inicialmente. Jogos, por exemplo, Amarelinha é um jogo que dá para jogar bacana, que ele não é altamente competitivo, né? Se você vai jogar um dominó, ele não é altamente competitivo, até que você vá gradativamente para jogos que existe mais competição. Aí você trabalha esse ganhar, você trabalha esse perder com a criança. E também, se a criança não tiver esse tipo de jogo, ela não vai aprender em lugar nenhum, né? Onde que ela vai aprender a perder, né? Tem que ser através de uma brincadeira. É melhor que seja numa brincadeira do que na vida, né? Tipo, tá de sopetão com uma perda na vida. Eu sempre digo assim, jogo cooperativo é muito bom, jogo competitivo é muito bom, os dois podem ser muito ruins, depende de como você usa, né? Então, a forma como você usa depende muito. É verdade. Agora vamos entrar numa esfera mais atual. Brincadeiras e jogos eletrônicos, né? Qual é a sua visão? O que você vê de tudo isso? O que você pode colocar aí da sua opinião para a gente? Olha, tem coisas boas, tem coisas ruins. A primeira coisa que eu queria destacar foi uma pesquisa que nós fizemos, que foi, nós perguntamos para as crianças
qual o brinquedo que elas mais gostavam. E elas falaram, o celular. E aí a gente fala, celular é brinquedo para criança, né? Então também a entrada para a criança nesse celular também requer a gente entender que tá bom, é contato com os pais, às vezes é importante e tal, mas ele é um brinquedo para a criança, né? E às vezes a rede social não tem essa característica tanto do brinquedo. Mas veja, o que é legal do celular? O celular aproximou as crianças de menor poder aquisitivo ao acesso aos games, entendeu? Que nem sempre daria para ser com um PlayStation ou com qualquer coisa desse que tem objetos de R$ 3.000 que o pai vai aí gastar a vida para satisfazer seu filho nesse sentido. Então, veja, por um lado, o celular ele é uma coisa que democratizou o acesso das crianças ao jogo eletrônico, né? O jogo eletrônico é ruim? Depende. Depende quanto tempo você está deixando o seu filho, deixando sua filha permanecer naquilo, né? Por quanto tempo você está deixando que a criança fique? A exposição à tela, por exemplo, na infância, até 2 anos deve ser zero. Televisão, zero. De 2 a 4, meia hora por dia. De 4 a 6, no máximo 1 hora por dia. Depois de 6 até 12, 2 horas por dia. Então, você vê como está deslocado isso do tempo. A tela, eu não estou falando nem o jogo eletrônico. Tem jogos eletrônicos, por exemplo, tem um Minecraft. Puxa, ele é altamente interessante da perspectiva do jogo de representação, porque eles constroem, uma amiga minha me mandou a construção do filho dela, é fantástico, o menino cada dia vai... Ele é altamente didático também para trabalhar na sala de aula. É altamente didático também, né? Tem professores de educação física que têm trazido o jogo eletrônico para transformar em jogo corporal. Tem sido resultados também muito bacanas. Por outro lado, por exemplo, o The Sims, que ele está voltando num formato novo. Também é um jogo que, se você pensar em termos de logística, de estruturação, como é que você tem que fazer, ele pode ser super interessante. Mas veja, era como a gente brincar na rua. Chegava uma hora, minha mãe falava, entra para dentro. Ou, chega em casa, chega, né? Come, né? Respira, estudava piano, que eu detestava, estudo piano, e daí que você vai para a rua brincar. E chega uma hora, chega. Porque também ficar o dia inteiro na rua também não faz bem, né? Então, tem uma série de coisas, é rotina, né? E a gente determinar regras. As crianças gostam delas, as crianças gostam de cumprir regras. Quando elas não cumprem, elas estão nos dando um sinal, eu acho. Que alguma coisa está errada. Então, tem uma pergunta aqui de uma mãe que a gente recebeu, que é mais ou menos nessa linha, né? A falta do brincar, explorar hoje é causada mais pela ausência dos pais em incentivar, ou realmente as crianças de hoje vêm com um pensamento cultural voltado para o digital? É geração ou é construção? Grande pergunta, grande pergunta. Porque você veja, as crianças nasceram no mundo digital, certo? Então, a gente também não pode romantizar a nossa infância e dizer, essa é uma infância, é a melhor... eu gostaria de trazer minha infância para as crianças, porque nem é a mesma infância, nem ao mesmo tempo, nem a mesma criança. Então, isso não vai prestar, como dizia minha mãe, isso não vai dar certo, né? Agora, elas nasceram no mundo digital. Então, isso está presente, elas têm toda uma comunicação por aí, e veja o que nós estamos vivendo agora, que nós não queríamos colocá-las às telas, as crianças estão estudando com elas, né? Então, veja que isso é cultural, né? Claro, se você for pegar, tem alguns jogos que, se você for pegar, dá para vontade de brincar o dia inteiro no jogo eletrônico, né? E como dava vontade, eu tinha vontade de brincar o dia inteiro de mãe da rua. Se eu pudesse, eu ficava lá. Quer dizer, é tão gostoso que, se eu pudesse, eu ficava jogando, né? Agora, falta também, por conta da vida que os pais levam, em sua grande maioria, o tempo para ele ser, porque ele é também um provedor cultural do brincar.
ele é também uma pessoa que transmite culturalmente. E às vezes eles não têm mais esse tempo. A vida do pai também não é coisa fácil, é coisa sacrificante. Então a gente precisa ter uma certa inteligência na estrutura do nosso cotidiano, de perceber que as crianças precisam atenção, nem que seja uma hora, e que esse momento seja um momento bem lúdico, de brincar, de pensar as brincadeiras, né? E, ao mesmo tempo, a gente entender que elas também têm outro tipo de relação com o mundo, que é uma relação digital. Então, eu acho, eu tenho uma música do Lenine que me diz, enquanto o mundo espera a cura do mal, né? Eu vou achando que isso tudo é normal, mas é preciso ter paciência. Especialmente nesse momento, a gente precisa ter muita paciência, porque a gente também está reaprendendo a ser pai e professor nesse momento tão especial. Que, olha, eu estou com 60 e poucos anos, nunca vivi, né? Então, é uma coisa muito nova para todos nós, né? Eu acho que é um pouco disso. E a outra pergunta que também tem relacionada a isso é depois que a gente dá o tablet, depois que você deu o tablet, deu o celular, deixou a criança brincar à vontade e ela ficou viciada em jogo, só quer saber de jogo eletrônico. Como que a gente reverte, né? Como reverter esse processo, trazer de volta a criança para brincar mesmo? Olha, tem algumas coisas que a gente tem que acompanhar. Eu vou lembrar um pouquinho antes disso, do jogo eletrônico, haviam desenhos que eles tinham mensagem por trás que eram sempre perniciosas, né? Tinha um jogo, ou tinha um desenho que a mensagem era temos que pegar. Puta, me faltou o nome se alguém lembrar aí, que era um desenho que tinha aquele bonequinho amarelo. Caramba, me faltou. Pichu, Capichu. Eita. Bom, mas que seja. Havia, daqui a pouco, que havia a evolução dos bichinhos. Nós temos que pegar Pokémon? Pokémon. Pokémon. O lema do Pokémon era nós temos que pegar. E veja, nós temos que pegar não sei quantos bichinhos, miniatura, chaveirinhos, cards, as suas evoluções. Temos que pegar, é um incentivo ao consumo, Pikachu, isso mesmo, um estímulo ao consumo super intenso ali, subliminarmente, a criança assistindo o desenho. E depois tinha hora que ele fazia conchavo com um para pegar o Pokémon do outro, conchavo do outro para pegar um. Eu já vi algum lugar aqui no Brasil que é assim, cheio de conchavo, um para pegar mais interesse que o outro, parecido. Mas veja, no jogo eletrônico, esse mesmo processo acontece, né? Da criança, quer dizer, estão lançadas mensagens, e há pesquisas sobre isso, são lançadas mensagens que também são subliminares em cores, em sons, para que a criança queira ficar mais tempo naquilo, né? Se a gente pensar as redes sociais, se a gente usar mal, a gente adulto, também acontece. Né? Porque tem quantas curtidas eu tive, quanto isso eu tive, quanto isso foi, quantos estão na live, quantos deixaram. Né? Se a gente for operar o tempo todo com esse número, a gente enlouquece, né? E a gente vai indo assim, desse jeito orgânico de fazer as coisas. As crianças têm que ir nesse jeito orgânico de fazer as coisas. Então, a gente tem que prestar atenção para não dar cedo demais, porque existe realmente um estímulo para que a criança se vicie. Se viciou, o que fazer? Né? As pessoas às vezes ficam impressionadas, por exemplo, criança que está fazendo birra, eu pego 2 minutos para papai e foi. Mas é que eu nunca discuto a birra com a criança. Eu sempre trago ela para uma outra situação. Puxa, você viu aquele passarinho, coisa e tal. É a mesma coisa. Tá no tablet é trazer outra coisa mais interessante para a criança, né? E dá limite. Limite é bom, faz bem para a criança e a criança gosta. Pode se jogar no tapete, ela pode birrar, ela pode gritar, mas você está dizendo para ela: eu te amo, eu quero que você se desenvolva e eu não quero que você fique o tempo todo nisso. Você pode se jogar aí, mas eu te amo e eu vou te tirar disso. E aguentar, porque não é brinquedo, não, né?
Eu falo que educar dá trabalho, né? Porque a gente tem que chegar, é mais fácil deixar na tela do que você ir lá e falar, não, chega agora, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Então É. dá muito mais trabalho do que você deixar ali do lado. Então educar dá trabalho, mas é um trabalho que vai render frutos depois, bons frutos, né? Maravilhosos frutos. Então, eu acho que você falou a palavra-chave. Eu digo que companheiro, companheira dá trabalho, filho dá trabalho, bicho dá trabalho. Eu tenho horta, dá um trabalho louco, entendeu? São todas coisas muito bonitas de se viverem, mas elas dão trabalho. O que a gente não pode confundir nas relações pais e filhos, é que nós estamos saturados de um trabalho e a gente bota o filho na mesma condição de trabalho, e o trabalho é totalmente outro, né? E o que é bonito, eu acho, assim, que depende muito mais de nós, né? E tem uma relação afetuosa, de respeito, de carinho, de eu cuido de você, sim, senhor. Entendeu? Você pode não querer que eu cuide, mas eu vou cuidar, porque eu te amo, entendeu? Eu acho isso poderoso. Eu também acho. Jogos e brincadeiras, ó, jogos tradicionais, brincadeiras antigas, é tudo a mesma coisa, só muda de nome? Como que funciona isso para a gente entender um pouco? Muito legal essa pergunta. É sim e não. Porque, sim, veja bem, quando a gente fala jogos tradicionais, a gente está falando, tem jogos, se a gente pegar pipa, ele era um sinalizador lá na China, certo? Aí ela passou de tempo em tempo. Se a gente pega a peteca, ela é um brinquedo genuinamente brasileiro. A Érica fez um comentário aqui. É um brinquedo genuinamente brasileiro, né? Passou do povo indígena, das etnias indígenas para nós. A gente encontra brinquedo em tempos muito diferentes, em lugares muito diferentes. Mas como que eles brincam dessa brincadeira? Como que isso passou, né? Isso a gente chama, ele tem uma tradição que vai passando, certo? Essa tradição ela vai acontecendo de povo para outro e a longo tempo. É diferente do jogo popular. Piracicaba tem um esporte hoje que chama Kimball, que é o jogo do seu Kim. Foi meu primeiro entrevistado no meu doutorado. Hoje ele já faleceu, é velhinho. E ele deixou para a cidade o jogo do Kimball, que é um jogo que a gente joga 4 contra 4 numa quadra, com raquetes, é um jogo de característica competitiva, mas que precisa muita cooperação, porque ninguém pode jogar de primeira. Então, mas pouca gente ainda conhece, está transformando o esporte. O Johnny, que é um professor daqui, faz um trabalho maravilhoso, leva para todo lugar. Minha filha foi para a Dinamarca, levou lá para jogar, mas ele é popular ainda, porque ele é restrito a um local. Então, o tradicional é diferente do popular, que é restrito a um local. E o antigo vai mais na temporalidade da história mesmo, da época que ele teve. Então, tem jogos que são no tempo antigo, tem jogos que. Houve tempos na humanidade que os jogos foram banidos, porque não eram formadores do espírito humano, né? Então, isso, o antigo vai dessa temporalidade mais real do fato histórico. Legal, eu quero conhecer mais desse jogo aí. Aí é uma delícia, é maravilhoso. Eu vou publicar, ele é delicioso. Ele é delicioso. Eu acho legal. Ó, o resgatar de brincadeiras antigas ainda faz sentido na educação física escolar? Ou é preciso desenvolver novas estratégias? Eu conheço algumas professoras que trabalham com os jogos tradicionais que conseguem colocar na educação física, mas até o fundamental, ensino infantil e o fundamental. Depois acaba meio que se perdendo, né? Uhum. Ó, bem legal isso. Na verdade, isso é próprio do período de desenvolvimento, né? Se a gente for pensar, a gente brincava na rua 14, 15, 16 anos, né? Mas nós também tínhamos outro o nosso período de desenvolvimento era mais longo, a nossa adolescência, pré-adolescência era mais longa, né? Por conta até dos estímulos que a gente tinha, coisa e tal. Muito bem. Se a gente. Agora, existem jogos que passam séculos, né? E estão aí, passam anos, melhor dizendo, não séculos, e estão aí. Veja, há uma estrutura no jogo muito interessante.
Precisa novas estratégias, também é interessante. A criação de novas coisas são super importantes. Mas os jogos tradicionais infantis, eles são fantásticos, especialmente para os anos iniciais do ensino fundamental. Porque ele permite, inclusive, o desenvolvimento do repertório da motricidade da criança em quase todos os seus aspectos. Tem jogo para quase todas as habilidades necessárias. O que, falando de professor, ele precisa saber é que jogo serve para quê. E não pegar um jogo que é tradicional e deformar o jogo para trazer para aquele objetivo pedagógico que ele quer. Então, vamos dizer, aí eu quero um jogo que trabalhe lançamento. Muita gente põe queimada e faz a bola para que todo mundo pegue, modifica o jogo fica sem graça, entendeu? Agora, se eu quero lançamento, tem outro jogo que é uma batalha das bolas, que eu pego bola e jogo bola, que eu pego bola e jogo bola, que eu pego bola e jogo bola. Eu vou trabalhar o lançar 300 vezes. Como eu pego no chão, eu vou ter que abaixar, vou ter que trazer, vou ter que arremessar. Isso vai me dar o gesto do handball fantástico. Agora, queimada, para eu trabalhar deslocamento para frente, para trás, por exemplo, do handball, que as crianças tropeçam nas pernas, não sabem fazer, é maravilhoso. Então, o professor, a Usova, de novo, ela fala assim, professor, para trabalhar jogo, precisa ter 3 coisas. Conhecer a teoria do jogo, porque aí ele conhece as características do jogo, sabe como ele tem que fazer as práticas educativas. Conhecer muito o jogo. Tem que ter livro, 250 jogos infantis, jogos de todo mundo, para ele olhar o jogo, interpretar o jogo e ver se serve para aquilo. E na hora que ele estiver conduzindo o jogo, ele precisa entender a plasticidade do processo. Não intervir de modo que atrapalhe ou aquele enredo, seu jogo de faz de conta na sala de aula, ou o jogo está caminhando bem, a gente já quer mudar. Deixa a criança jogar até ficar gostoso, aquilo até a habilidade super se desenvolver, entendeu? No seu melhor potencial. Isso mesmo. E outra pergunta que a gente teve é dar de presente o brinquedo que o filho quer ou que a gente gostaria que ele brincasse. Qual a importância do brinquedo na relação com o mundo externo? Então é aquela coisa, né? O filho está pedindo um determinado brinquedo e a gente queria dar outro porque quer que a criança experimente aquele brinquedo que a gente está na cabeça. O que a gente faz nessa hora? Eu diria que muito equilíbrio nisso, né? Tem uma coisa interessante, tem um Instagram chamado Manacá Brinquedos, aqui em Piracicaba. Esse Instagram, o pessoal está alugando brinquedo aqui em Piracicaba. Eu achei sensacional, que a criança, primeiro, por uma coisa de sustentabilidade. Segundo, eles têm brinquedos muito interessantes. Terceiro, as crianças brincam, cansam, trocam, mas conservam o brinquedo. Lembra quando a gente ia na biblioteca, escolhia o livro, a gente tinha que cuidar porque era o livro da biblioteca? Né? Nem sei se você lembra, você já deve ser do... Mas eu não tinha o Não, livro tem. digital ainda. Então, era uma biblioteca. Também não tive, na minha infância não tinha o digital ainda. Mas eu acho que tem assim, tem que observar, quer para quê? Porque tem uma coisa que eu penso que a gente tem que trabalhar, que é eu quero que meus amigos tenham. Porque isso é uma coisa de consumo e a gente desenvolver na criança e achar que a criança, para se sentir super, se sentir querida, se sentir reconhecida, ser alguém, ela precisa ter o que todo mundo tem. Ela não precisa, entendeu? Há muitas coisas para se fazer. Eu, por exemplo, eu nunca dei videogame para minhas filhas. E aquilo, eu fui dando outras coisas, trabalhei a vida inteira e fui dando as outras coisas, e elas foram aprendendo outras coisas. Aí, um determinado tempo jogaram na casa dos amigos, falaram, não quero isso não, isso não é gostoso, entendeu? Muito bem, tinha espaço para brincar, tinha um grupo ali para brincar, não era tão grande, mas dá. Veja bem, agora, eu quero um brinquedo, aquilo é muito interessante para mim, né? Te explica, minha filha um dia queria um violino, porque queria um violino, era infernal, aquele violino era infernal, mas ela tocou violino.
ela era um som que a apaixonava. E ela virou violinista, tocou por um tempo na vida. E aquilo, para mim, que não sou muito ligada em música, não me despertou. E ela insistiu, insistiu e foi. Mas então tem essa coisa, para que eu quero? Né? Ah, eu quero porque eu gosto, eu acho legal. Ah, beleza, você pode ter, você tá cumprindo, eu posso dar, o nosso combinado está valendo, né? Combinamos algumas coisas, então tá. Então você pode ter o brinquedo. Mas que brinquedo é esse, né? Que tipo de brinquedo? Por exemplo, o pessoal fala, ah, não dê arma para a criança brincar. Né? Depende. Depende se a gente brincava de polícia e ladrão, a gente fazia a nossa própria arma. Depende como isso é conduzido. Né? Eu tenho uma coisa legal que o Antônio, até algumas pessoas que me seguem aqui no Instagram já viram, né? Que o meu filho, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele queria, porque queria um bloco mágico, cubo mágico. E ele comprou com o dinheiro dele mesmo, ele juntou o dinheiro dele, foi lá e comprou, porque eu falei assim, filho, mas o que você vai fazer? Você vai conseguir montar aquela coisa, né? Justo, um cubo, e tipo, ele não comprou aqueles de marca mesmo, então é quase R$ 100 o cubo, né? E fora de época, não era nenhuma data comemorativa, eu falei, eu não vou comprar, você pode usar o seu dinheiro. Aí ele comprou com o dinheiro dele, ficou. E ele mexia no cubo, virava, mexia no cubo, virava e não conseguia. Se frustrou várias vezes. E eu nunca tinha montado um cubo na minha vida, né? Nunca tinha tentado. Aí, um dia que ele ficou muito frustrado ali, que ele chegou a chorar, porque ele estava assistindo um vídeo, não conseguia montar. Eu sentei do lado dele e falei, tá bom, filho, vamos aprender. Sentei do lado dele, assim, fui fazendo anotação, não sei o que. Ele foi dormir, eu continuei ali no cubo, até aprender e conseguir montar o cubo mágico. Aí ontem eu sentei ele do meu lado, a gente fui falando para ele tudo que ele tinha que fazer, ele conseguiu montar pela primeira vez. Ai, que delícia. Aí ver os olhinhos dele brilhando, foi o máximo. Esse papel, entendeu? Porque esse é o nosso papel também de mãe e tal, nos tempos que a gente tem, nos modos que a gente tem, com menos tempo. Mas a gente vai ter, é um exemplo belíssimo disso, quer dizer, é uma coisa que ele queria alcançar. E isso é que é importante, que eu digo que é para que ele queria aprender a desvendar o cubo. Em termos estratégicos, isso para o desenvolvimento cognitivo dele, sensacional, sensacional. É muito promissor da perspectiva do desenvolvimento humano, entendeu? Então, percebe que nós estamos falando em relação a essa pergunta, não tem uma regra de dizer o que eu quero, o que ele quer, tem uma análise aí de pai e mãe, tem uma análise daquilo que são valores para você, daquilo que você está combinado com o filho, daquilo que você quer, entendeu? Então, a gente vai fazer de modo que isso se dê assim, né? Não é a qualquer modo. E no meu ponto de vista, se é uma brincadeira que eu quero ensinar, eu acho que não precisa ser numa data comemorativa, não precisa ser uma coisa que eu tenho que ter uma data para dar. Se é uma coisa que eu quero ensinar, pode ser um presente de segunda-feira. Segunda-feira eu quero ensinar uma brincadeira, quero ensinar um brinquedo que eu tive na infância. Você vai lá e compra para o seu filho, porque aquilo vai gerar uma convivência ali, né? Vai gerar uma coisa maior do que só aquele efeito de você estar dando um presente. Em uma transmissão. Mas eu quero contar uma história engraçada para você nessa perspectiva. Eu sou filha de uma família de muita gente, né? E o meu sonho era ter uma casinha de boneca. Putz, quando minha filha fez 5 anos, eu mandei construir no quintal bonitinha, a casinha de tijolinho e tal. Peguei, botei fogãozinho, sabe, esses de madeira, botei fogãozinho, geladeira, isso, aquilo, outro. Peguei, fazia latinha de ervilha, latinha de milho, fiz tudo para minha filha. No dia do aniversário, eu fechei, disse que deu cupim, que era a oficina do papai. Quando eu abri tudo aquilo e mostrei, ela olhou, ela ficou assim, encantada, ela pulava tal, e ela brincou 2 dias. Nada mais. Ela pegava a bacia e uns seixos e fazia um fogão. Ela tinha um fogão com forno, ela não usou, porque tem isso também, da nossa romantização em relação ao brinquedo, entendeu?
Claro, ela estava no tempo do Fisher Price, eu fui dar o fogão que eu nunca tinha ganho, entendeu? Então, era a minha casinha de boneca, não era dela. É, Continua. não era para você brincar na casinha, né? Acontece, é verdade. É, é. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui que se a gente dá uma adiantadinha. Não sei como é que tá. Ah, tem uma legal aqui que eu quero falar. Ah, Então, ó, a gente está numa situação de pandemia, né? Numa situação agora que deu uma flexibilizada. Então, agora a gente está, os pais, na maioria das casas, estão vivendo duas situações. Ou o pai está trabalhando em home office e as crianças estão em casa, ou os pais estão trabalhando fora e as crianças estão em casa. Então, o que a gente pode fazer para tirar um pouco essas crianças da tecnologia, né? Se tem alguma dica, você já deu uma de colocar as crianças para usar a imaginação e fazerem o que a gente está fazendo. E juntando com essa também, veio uma pergunta na caixinha se existem brincadeiras mais apropriadas para fazer com as crianças em espaços restritos, né? Dentro de casa. sim. Então, você conseguir falar um pouquinho sobre isso para a gente? Ó, vamos lá. Eu acho, primeiro, é tudo muito novo. Vamos ter calma com todo mundo, né? Minha filha está trabalhando numa empresa e eu acho sensacional o jeito humano com o qual eles estão tratando a situação. A minha filha tem 30 anos, sabe? Mas a empresa tem uma percepção de que esse momento é uma coisa muito nova, tem toda a demanda, mas está respeitando isso e, por incrível que pareça, a produtividade é muito maior, porque todo mundo se sente acolhido. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos ter paciência. A segunda coisa é aquilo que eu falei para você. Eu acho que o home office não é fácil, não. Porque ele acaba acontecendo de um jeito. Eu já trabalhava antes no home office e ele acontece de um jeito que você não tem muito tempo. Você vai trabalhando meio direto na ânsia de resolver as coisas. Então, vamos lá de novo. Tem uma coisa da rotina. Eu acho que uma grande sacada é você organizar. Eu tenho dito que eu não estou muito preocupado com o prejuízo escolar das crianças, porque esses a gente vai recuperar para o ano que vem, coisa e tal. A saúde das crianças, da perspectiva emocional, ela precisa ser olhada agora com certo cuidado. Nós já estamos há 6 meses em pandemia. Quando eu ainda tenho meu irmão que brinco, vamos lá, mas as crianças que não têm parceiros, eles perderam os amigos, né? Tem uma escola aqui em Piracicaba que está fazendo um drive-thru no Dia da Criança, para as crianças se verem num modelo de que uma passa e uma fica fora, vê os professores. Então, isso para a criança tem castigado a criança na perspectiva emocional. Então, vamos lá. Eu já disse, uma das formas é você organizar a rotina de brincadeiras. E, tipo, as crianças, entender que as crianças podem só ter uma sala, então elas podem montar o Lego ali, e amanhã aquele Lego continuar, e depois da manhã aquele Lego continuar, e depois. Porque ela precisa desse espaço e ela não tem essa dinâmica mais em outros espaços. Segundo, então, que a brincadeira tem um contínuo, sabe? A gente permitir que ela continue. Segundo, organizar a rotina de tempo para que. Porque já está difícil, as crianças estão perdendo a atenção, já elas não querem mais ficar no vídeo, elas perdem a atenção com muita facilidade. Então, que ela saiba que ela vai ter aquele tempo, mas que ela vai ter muito tempo para brincar. Terceiro, que ela vai ter um tempo para brincar com seus pais, e esse tempo não é o tempo que ele está trabalhando, a não ser que seja possível conciliar como fez, né? Agora, tem brincadeiras que brinque dentro de casa? Tem muitas. A gente brincava stop, por exemplo, dominó. Eu amo dominó, né? Você já viu? Stop, dominó. Tem jogos que a gente faz, por exemplo, de pregador, brincadeira, corrida de pregador. Já viu? Eu ponho num, tiro num, ponho no outro. Tiro, põe nesse, tiro, põe nesse, tiro, põe nesse, tiro, põe nesse. Né? E vou Outra que mudando você de pode vez trazer também que eu não um e outro, conheço. ao mesmo tempo. Outra que pode trazer que eu não conheço, né? Então você vai brincando de corrida de pregador em cada um dos dedos e os pais também, né? Tipo, ao redor da mesa. E às vezes é isso, não é
tanto tempo com a criança, mais tempo que você tá presente mesmo com a criança. Ó, eu digo aqui, assim como professor, tem um monte de livro que diz brincadeira para espaços fechados, brincadeira para jardim, brincadeira para dia de chuva. Ele é um conhecimento que a gente precisa ter, né? Especialmente nesse novo tempo. Nós temos também o Google aí que dá N notícias de brincadeira. Eu vi que a Feira Atividade entrou aqui. A Fê tem um Instagram muito legal, que ela está trazendo um monte de atividade. Outro dia ela fez, tem a Aline Vecchia também. Elas estão fazendo atividade com as crianças, que são desde atividades artísticas, culturais, brincadeiras. Cada dia tem uma coisa diferente. Tem um bichinho, não sei se foi a feira, se foi a Aline, fez um bichinho tridimensional. Achei genial num copo, num cartaz, entendeu? Mas é aquele tempo reservado para isso. É aquele tempo que você vai ter que dedicar, porque não tem ninguém que esteja fazendo nesse momento isso pelo seu filho. Então a gente tem que fazer. Não vai ter jeito, a gente vai ter que organizar a rotina nessa perspectiva. É mais uma coisa para a gente. Só que com uma puta diferença que é prazeroso. Eu estou falando de É brincar, verdade. né? Há um tempo atrás, eu fiz uma live com a minha amiga Thalita. Thalita, se está por aí, manda um oi. Sobre a importância, foi o tema da dissertação de mestrado dela, né? Sobre a importância dos jogos na educação infantil, na infância. E ela falou para a gente da importância da brincadeira para formar um cidadão crítico, um cidadão de direitos, né? O que você pode comentar também um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, puxa, muita possibilidade. A gente aprende demais cidadania com brincar. Por quê? Primeiro, a gente aprende a cumprir regras. A gente aprende a ter, bom, se eu vou jogar, eu tenho que seguir essas regras, né? Essas são as regras do jogo. Eu não vou me corromper no jogo. Eu não vou corromper as regras do jogo. Eu não vou me corromper nem ser corruptor do processo. Puxa, só aí já dava para a gente discutir um monte de coisa. A própria regra, então, Mozova fala, a regra faz com que a criança se auto-organize para seguir as regras do jogo. E as crianças gostam de, quer dizer, elas têm isso culturalmente, inicialmente, o desejo de agir da melhor forma, da qual esperam dela, o que esperam dela. Então, no jogo é assim, né? Segunda coisa, especialmente se o jogo for com mais de um, não for um jogo sozinho, eu vou ter que negociar. Porque amigo a gente não desliga, né? Eu vou ter que negociar se eu entro no jogo ou não. Eu vou ter que negociar se eu aceito aquela situação ou não. Se houve uma falta ou um deslize em qualquer situação, nós vamos ter que discutir a ética daquilo, né? O que aconteceu? É possível? Pode? Não pode? Como que nós vamos fazer? Então, essa é uma outra questão. Uma terceira questão que forma a gente para a cidadania, especialmente no mundo de hoje, é se eu entendo regras, se eu entendo o jogo, se eu entendo o conflito, eu entendo o ponto de vista do outro. Entender o ponto de vista do outro me cria empatia, me cria a possibilidade de entender o que acontece com o outro. Ser cidadão é você agir sabendo que aquilo que você faz é para o bem comum, né? E, por último, o jogo traz a perspectiva de você entendendo a regra do jogo, você tem a empatia solidária no sentido amplo, né? De entender, bom, eu não posso fazer isso porque eu não posso estourar e chutar tudo por alto porque eu estou prejudicando o meu time. Eu não posso sair e fazer o que está meu bel prazer, porque senão você estraga prazer, eu vou acabar com o jogo. Então, essas normativas que a gente vai seguindo, essas regras que a gente vai seguindo, nos faz aprender a ser um sujeito de deveres para com a comunidade, um sujeito de direito, porque à medida que eu entendo que eu tenho deveres, eu também vou entendendo, peraí, eu estou cumprindo legal o meu papel, eu estou fazendo isso bem, então eu também sou um sujeito de direito, né?
de direitos. É aquilo dele saber, né? Não, a próxima vez é a minha, então eu sou o próximo. Eu sou. Foi todo mundo jogou até agora, eu sou o próximo. Eu esperei todo mundo jogar, agora é minha vez. Agora é minha vez. Né? Quer dizer, é justo, né? Quer dizer, eu entendo o outro, mas também entendo aquilo que eu tenho como direito. E a gente não achar, por exemplo, eu vejo muito isso, às vezes, em professores de educação infantil, em pais de escolas públicas, que acham, de repente, puxa, eles pagam imposto, isso, aquilo, e acham, de repente, que é um favor que cuidar do filho. Não, é um direito. Né? Quer dizer, essas questões, assim, esse sentimento de sou cidadão, pago, cumpro, faço agora a minha vez. Entendeu? Veio também relacionada a isso com a importância do brincar na formação da personalidade, né? Se influencia em quais aspectos. E as crianças que brincam na infância são adultos que conseguem ter a tão procurada relação interpessoal bem desenvolvida nas empresas? Então, acho que a relação interpessoal, sim, né? Isso que a gente falou, quer dizer, eu diria que o brincar, ele desenvolve não só a personalidade do sujeito em si, mas as nossas melhores qualidades humanas, da perspectiva física, da perspectiva motora, da perspectiva afetiva, cognitiva, social, a gente falou agora, quer dizer, então brincar ele tem um potencial educativo na escola e em casa muito grande, assim como você trabalha com livro. Achei sensacional como você trabalha os valores a partir dos livros. Como é que é isso, né? Quer dizer, como é que você vai normatizando o processo a partir da leitura? É assim também, porque a leitura é um processo imaginativo para a criança. Como é que a criança aprende as regras sociais? Como é que ela se desenvolve? Porque ela começa como imitando o contexto que ela vive, as pequenos enredos sociais, né? Ela começa por pequenas ações caseiras, até, eu não sei se você lembra, quando a gente montava amarelinha, montava, que na hora de brincar acabava a brincadeira. O que a gente estava fazendo? Casinha também era assim, você passava o tempo todo montando a casinha. Né? Para ficar o mais próximo da realidade, porque isso é uma forma de compreender a realidade. E daí também a gente punha nessa casinha os papéis, o papai, a mamãe, a filhinha, o tio, a tia, o bombeiro, o policial, quer dizer, a gente ia pondo os papéis e à medida que a gente ia ficando mais velho, a gente ia desenvolvendo mais esse enredo. Do só dar de comer para a boneca, a gente passava a dar de comer, vai buscar comida, traz para mim, eu cozinho, quer dizer, a gente ia fazendo esse processo de representação. Então, veja como isso desenvolve, né? Quer dizer, como é que você desenvolve coletivamente, socialmente falando. Então, para a relação interpessoal é fundamental. Fora isso, o jogo ele vai tendo no enredo, ou nas regras, ou no modo de jogar uma queimada, você vai tendo que trazer soluções para a jogada, né? Bom, a pessoa está ali, eu peguei ali, eu preciso queimar ela, porque ela é tal e tal. Então, eu vou articulando. E à medida que eu vou dando soluções, eu aprendo a dar soluções para o problema. O João Batista Freire, ele falava assim, basta que a gente ensine a criança a jogar, porque ela vai dar soluções presentes. A gente não precisa ensinar ela para o futuro. E aí, essa relação interpessoal, eu diria que tanto faz. Se eu quero ser empresário, na empresa. Se eu quero ser um executivo, na empresa. Mas se eu quero ser uma pessoa de sucesso, que viva no meio do mato, que curta minha hora orgânica, que faça isso também serve. Quer dizer, então essa relação interpessoal é para eu fazer escolhas que me façam felizes, de tal modo que eu não prejudique os outros. Aí tá perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. Melhor que isso não tem. Ó, tem mais duas perguntinhas que chegaram depois. A gente tem 6 minutinhos. Se não cair a live. Como estimular as brincadeiras de faz de conta e imaginação? Livro é uma dica. A imaginação, ela é assim, o ser humano tem dois tipos de impulsos culturais, né? Um impulso que é reprodutor, que você reproduz aquilo que você vive, e um impulso criador,
que você, a partir daquilo que você tem, você constrói algo de novo. Então, o brincar imaginativo, da onde que ele tira a matéria-prima? Do mundo que ele vive, né? Então, vou te dar um exemplo. Tinha uma vez brincando com as crianças, elas tinham as relações sociais de pai e mãe, e tinha, por exemplo, a ideia da Cinderela, o filme da Cinderela. E aí ela era Cinderela separada do príncipe, porque ela era separada e o príncipe não estava pagando a pensão. É um processo totalmente novo e criativo, né? Porque ela juntou a história que ela viveu, ou que ela sabia que fosse, né? De perto dela, ou dela mesma, dos pais dela, com a história de fantasia, né? Então, ela criou isso. Então, esse processo que a gente faz de representando a realidade, ele vai desenvolvendo o nosso potencial criativo. Não é só brincar que desenvolve, basta brincar e desenvolve, não. Por isso que quanto mais ricas forem as experiências das crianças, no sentido da leitura, da música, da escrita, do brincar, do passeio, do contato com os animais, quanto mais rico, mais matéria-prima ela tem para representar e maiores combinações criativas. E a gente tem a ilusão de que o adulto não é criativo, justamente porque ele tem mais matéria-prima, ele tem mais possibilidade de criação, que a gente faz aí bloqueando na sociedade. Última. Tem criança que é mais independente, tem mais autonomia e consegue brincar sozinha, ou é só falta de estímulo, né? Oh, ou é só falta de estímulo, deu uma cortadinha no som. É isso? Ou é falta de estímulo. Eu acho que tem as duas coisas. Tem crianças que, assim como leem muito sozinhas, né, que se deslocam e vão ler, tem uma coisa da personalidade, né? E o fato de ser de personalidade não quer dizer que a gente não vá... Quer dizer, aquilo se constituiu a partir dela, a partir das relações sociais dela, e isso não quer dizer que aquilo vai ser ruim. Também não quer dizer que se a gente trazer novas experiências para ela, não vai ser um processo enriquecedor. Pensa uma criança que gosta de ficar sozinha lendo, por exemplo, depois quando ela transmuta essas brincadeiras, por exemplo, para bonecos. Um ex-aluno meu estava comentando, quando eu perguntei do brinquedo, ele pegava os bonecos de luta e ele jogava futsal. E esse menino, num projeto meu, ele desenvolveu todas as atividades do futsal belíssimas. São belíssimos jogos de futsal. Então, veja que essa capacidade que a gente vai tendo. É importante a gente entender também uma coisa. A criança que brinca sozinha, dar tempo para a criança brincar sozinha, do que ela quer sozinha, certo? Se ficar muito tempo quieta, vai ver, porque pode não ser só brincadeira, ela pode estar botando o mundo abaixo. Mas isso é muito importante. O bebê ficar sozinho um pouco, com as perninhas para cima, os bracinhos para cima, isso é super importante. A criança mais velha, brincar com os blocos, é super importante. Eu fico muito atordoada quando me falam comigo o tempo todo. Assim. Tem horas que eu gosto desse meu sossego. Criança também. É balanço, equilíbrio. Ponderar, né? Tita, quero agradecer muito, adorei o nosso bate-papo, aprendi muito com você, quero saber muito de novas brincadeiras aí. Estou muito feliz. E em nome de todo mundo aqui, né, gente? Agradeço por esse bate-papo. Foi incrível. Olha, Renato, foi uma grata surpresa o seu convite. Adorei esse jeito calmo que a gente fez a live, uma live assim que bate-papo, parece um bate-papo de cerveja gostoso, sabe? E adorei falar, adorei o modo como você fez, foi muito fácil de ir falando também para quem está. Parabéns. Muito obrigada, coração. Ah, que legal. E que seja o presente das nossas crianças, né? Que seja o presente das crianças brincar. Deixem eles brincar, brinque com eles e tenha esses momentos juntos aí. Tá acabando a nossa live, gente. Um beijo para todo mundo.
Muito obrigada pela presença. Valeu, super Tchau. obrigada. Tchau. Agora está encerrando aqui. Vamos ver se aparece para eu encerrar.